Fala rapaziada, sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, peço like, sua inscrição, seu compartilhamento. Vamos lá, o Fluminense perdeu para o Botafogo de 4-2, uns números muito ruins em clássicos, o Fluminense vai ter que resolver isso aí de imediato. Vou até anotar aqui o nome do técnico do Botafogo interino, porque eu não sei, eu não sabia o nome do cara, fiz até o pré-jogo, mas eu não esqueci, porque o cara é interino, porra. Até o interino do Botafogo entendeu como o Fluminense joga. Ele fez a mesma coisa que a LDU fez lá na altitude para anular o Fluminense e que os outros técnicos estão procurando fazer para impedir o toque de bola do Fluminense. Aquele toque de bola bonito que nós tínhamos no ano passado e que nós fomos campeões da Libertadores, que a bola vinha do meio dos zagueiros, chegava ao volante, ao André, ao Martinelli, até o Ganso, e chegava nos atacantes. A bola ia passando de pé em pé, aquele dinizismo bonito. Dessa vez não, até o jogo contra a LDU, o gol do Fluminense veio de um cruzamento da direita, o Fluminense alçou várias bolas na área naquele jogo contra a LDU no Maracanã. É um contexto diferente, mas o Fluminense, na verdade, está tendo muita dificuldade de fazer o seu jogo fluir, muito por causa dessa marcação alta e dessa pressão em cima da dupla de zaga do Fluminense. Principalmente hoje, que a dupla de zaga era reserva, e com um meio de campo que não tinha volante. Tinha 3 meias armadores, sem volante de marcação. Então o Botafogo tinha total liberdade, fez a pressão, o Fluminense praticamente não jogou. As chances que o Fluminense teve durante a partida foram uns passes longos e bonitos até do Terãs para o Lelê. O Lelê perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro, mas poderia ter feito até 3 gols no primeiro tempo, mesmo jogando mal. Tá vendo como a característica do Fluminense está mudando? As 3 grandes chances que o Fluminense teve no primeiro tempo foi de passe longo, lançamento. Não é assim, o Fluminense 2023 um expediente a ser utilizado, o passe longo, que o Terãs usou muito bem em 2 lances, um surtiu o gol, o outro, o Lelê, perdeu cara a cara com o goleiro. Faz parte do futebol, é bonito, passe longo, mas não é o Fluminense de 2023. Aquele Fluminense que a bola vai de pé em pé, confundindo a marcação adversária, saindo pelos lados do campo, não existe nesse momento. Até agora não é o mesmo Fluminense. O Fluminense está com muita dificuldade para fazer o seu jogo. Será que o adversário entendeu? Provavelmente. O adversário está fazendo marcação alta e o Fluminense não está sabendo como sair? Provavelmente. O Fluminense só tem uma forma de jogar? Provavelmente. E quando a coisa não funciona, faz com o que aconteceu contra a LDU, o cruzamento na área. Graças a Deus, o cruzamento foi certo, o Arias cabeceou, o Renato Augusto sofreu um pênalti. Melhor ainda, somos campeões. Mas cadê aquele Fluminense, o do bom futebol, que a gente não vê mais? Aí você vai falar, o Fluminense tomou de 4 do Botafogo, mas o Fluminense estava com time reserva. Porra, mano, peraí. Botafogo também estava com time reserva. Vamos lá. Porra, reserva por reserva? No meio de campo do Fluminense, Lima, a temporada campeão da Libertadores. Terãs, 13 milhões de reais para trazer esse camarada. Renato Augusto. No ataque tinha John Kennedy e Douglas Costa, mano. Olha a comparação, olha o time reserva do Botafogo. Matheus Ponte, Bastos, Gregory, o meio de campo, Gregory, Marlon Freitas, Cauê e Diego Hernandes. No ataque, Diego Hernandes, aí e Janderson. E o técnico interino, Fábio Matias, anulou o Fluminense. O Fábio Matias, com esse meio de campo, Gregory, Marlon Freitas e Cauê, brincou. Linha alta, pressionando a zaga do Fluminense, pressão em cima do Fluminense. O Fluminense não conseguiu trocar passes, não conseguiu chegar. Só conseguiu chegar na meta do Botafogo com passe longo. O Terãs lançando o Lelê perdendo um caminhão de gols. Ele, o goleiro, fez um. Porra, peraí, mano. Tem que ter 3 ou 4 chances cara a cara com o goleiro pra você fazer um. Centroavante bom, tem 3 chances na cara do goleiro, faz 2, pô. Se é o JK, guardava 2. Mas porque o JK foi escalado novamente aberto na ponta. Não dá, cara. Fica batendo cabeça ali com o Lelê, cara. Se é pra botar o JK na ponta, tira o Lelê e coloca o JK centralizado e bota o Marquinhos, que ele colocou no segundo tempo. Ou o Lucumi. Mas não pode botar Lelê e JK juntos.
E, porra, como é que você monta um time num clássico, faz um monte de experimentos, parece um cientista maluco, um monte de experimentos, como é que você vai para um clássico com um time reserva? Cadê o Gabriel Pires? Só veio machucado agora, joga um jogo e fica 2 fora, cadê o Gabriel Pires? É a mesma situação no Botafogo, só vivia machucado, agora no Fluminense também. Como é que você vai para um clássico contra o Botafogo sem volante, cara? Sem primeiro volante. O Lima jogava lá no Ceará de ponta esquerda ou de meio campo, lá ali na armação, ali na função, ali perto da meia-lua. No máximo, de um segundo volante. Mas de primeiro volante para dar proteção para a zaga. Você vai com Lima, com Terãs, que não marca ninguém, com Renato Augusto. Renato Augusto que jogou 90 minutos, se arrastando, ele perdeu um gol lá, né, e foi com cãibra, claro. Renato Augusto ou ele joga no primeiro tempo ou ele joga no segundo tempo, mano. Ou é o Ganso no primeiro ou ele no segundo e vice-versa. Não dá, o Fluminense estava exposto por invencionice do seu treinador. Ah, não tinha volante? Como é que não tinha volante pro Fluminense no time? Felipe Andrade joga de quê? Foi testado em quê? Em que posição? O Alexander, que estava na lateral esquerda, joga de quê? Joga de volante. Por que ele não botou o Alexander na posição de volante ali? Quando ele poderia mexer o time? Por que ele não faz o beabá? Por que ele não faz o Lé com Cré, o 6 por meia dúzia? Às vezes é necessário usar. Às vezes é necessário. O cara joga naquela posição, então bota ele naquela posição. Porque toda hora tem que puxar o André pra zaga quando você tem Manuel e o Felipe Andrade para jogar naquela função. Tirou os 2 zagueiros para colocar André e Martinelli na zaga, com Jamerson alto. Por que isso? Qual a finalidade de fazer isso? Puxar todo o jogo, puxar o André para zaga. Se a função do André é ali de volante. Sabe o que aconteceu? O André foi lá na disputa com o jogador do Botafogo, fez um pênalti e foi expulso, está fora da semifinal. Numa semifinal que a gente vai jogar sem a vantagem dos 2 resultados iguais. É isso aí, a invencionice deu nisso. Para que botar Martinelli a princípio de lateral direito? E depois puxar o Martinelli para a zaga? Qual a finalidade de botar o Martinelli de lateral direito? Tirou o Guga para botar o Martinelli de lateral direito? Tirasse o Guga e colocasse o Felipe Andrade de lateral direito. O Felipe Andrade sabe jogar de lateral direito. E tinha o Samuel no banco de reserva. Para que levou o Samuel Xavier se ele não tinha condição de jogo? Se botou no banco de reserva porque tinha condição. E tinha o Justin. O Justin é lateral direito. Tem jogo que ele não leva... Cara, é coisa de louco. Tem jogo que ele não leva lateral direito nenhum. Nenhum. Leva nenhum. Tem jogo que ele não leva nenhum lateral. Hoje ele tinha 3 laterais direito. Ele tinha o Justin e não colocou. Tinha o Felipe Andrade e não colocou. Ele podia ter colocado o Felipe Andrade de zagueiro como de lateral direito e não colocou. Ele podia ter colocado o Felipe Andrade de volante e não colocou. Ele poderia ter colocado o Manuel na zaga e não colocou. Ele preferiu tirar os 2 zagueiros e colocar André e Martinelli na zaga. Ele colocou o Martinelli de lateral direito, tendo 3 laterais no banco de reserva. Justin, Felipe Andrade e o Samuel Xavier. É pardal ou não é? Aí eu botei aqui umas anotações. Né? O Felipe Matias. Fábio Matias, o nome do cara? Fábio Matias anulou o Fernando Diniz, campeão da Recopa. André na zaga, tendo o Manuel no banco de reservas. Não sei pra quê. Felipe Andrade também, como eu já falei. O Lima jogando 90 minutos. Pelo amor de Deus, né? A atuação do Lima. O Lima é um jogador meia dúzia. Nota 6, o Lima. Não acrescenta nada na ponta esquerda, não acrescenta muito. Não vou dizer que acrescenta nada, não vou ser tão cruel assim. Não acrescenta muita coisa na ponta esquerda, não acrescenta muita coisa no meio, na armação do jogo, fazendo a função do 10. Muito menos vai acrescentar como primeiro volante. Entrou sem volante, com 3 meias armadores contra a equipe do Botafogo. O Botafogo teve a total liberdade de criar chance, pressionar a defesa do Fluminense. Muito melhor, o Botafogo mereceu ganhar o jogo. Martinelli na zaga. Primeiro ele botou na lateral, depois puxou o Martinelli para a zaga, tendo o Samuel no banco de reserva, o Justin e o Felipe Andrade, como eu falei. Tirou o Alexander para colocar o Marcelo. Aí tu... Ó, vamos lá. Ele tirou o Alexander para colocar o Marcelo na lateral esquerda. Botar o Marcelo, ok. Mas para que tirar o Alexander? Tira o Lima, que estava de volante. Você tira o Lima e coloca o Marcelo. Bota o Marcelo na lateral esquerda
e puxa o Alexander para a posição de volante. O Alexander, antes de ser lateral, ele era volante, pô. O Diniz esqueceu que o Alexander joga de volante? Que porra é essa? Tu tira o Alexander do jogo, que ele não estava mal, para colocar o Marcelo. Tá, e tem que colocar o Marcelo para dar uma experiência ali. Não sei qual que ele queria com isso. Mas, pô, por que não tirou o Lima? Deixou o Lima 90 minutos. Quer dizer, era simples. Entra o Marcelo e sai o Lima. E puxa o Alexander para o meio de campo. Faz o básico, mano. Por que poupar o Fábio? Para botar o braço de jacaré para agarrar. O Fábio não trabalhou contra a LDU. Ele não teve isso. Assistiu o jogo dentro de campo, cara. Não teve um chute decente que o Fábio fizesse uma grande defesa. O goleiro não trabalha. Você poupa o time todo e você não poupa o goleiro. O goleiro treina mais durante a semana do que durante o jogo, cara. Durante a semana o goleiro é o que mais trabalha. Mas durante a partida é o que menos corre. Menos desgaste físico o goleiro tem. Por que poupar o Fábio, pô? Para botar aquele goleiro Felipe Alves, quatro gols, que chutaram e entrou. Inexplicável. O Fluminense é muito fraco, irmão. Então, 11 clássicos sem vencer. É triste. 30 jogos do Fernando Diniz comandando o Fluminense em clássicos. 6 vitórias, 9 empates, 15 derrotas. Perder 5 derrotas para o Botafogo em 8 jogos. 4 derrotas seguidas. Isso aqui é... Tem que fazer alguma coisa. Campeão da Recopa, parabéns, tô felizão, porra, caraca, que legal. Mas perder clássico do jeito que tá perdendo, cara, time grande não vive sem vitória em clássico não, cara. Não, a zoação é aqui, ó, é entre a gente, aqui no Rio de Janeiro, aqui é um querendo comer o fígado do outro, cara. Não dá pra ficar perdendo o clássico desse jeito. E tem 2 clássicos aí. Primeiro no dia 9, contra o Flamengo, nosso maior rival. Sem vantagem. Nessa pegada aí de 11 clássicos sem vencer, tem que voltar a vencer contra o Flamengo. Tem que dar a resposta agora e voltar a jogar um bom futebol. Deixa o like, se inscreva, compartilha, até o próximo vídeo. Fui!